paz do Senhor. Durante esses dias, algumas pessoas têm me questionado, né, a respeito do qual a minha visão e a minha posição da questão de tantos escândalos que têm acontecido nas igrejas, tantas coisas que a gente tem ouvido, tantos acontecimentos, né, e eu decidi gravar então aqui esse pequeno vídeo para tentar mostrar a minha posição, né, bíblica diante de tudo isso que vem acontecendo. Algumas pessoas chegaram a me dizer: pastor, a gente tem visto acontecer coisas na igreja que a gente acreditava que nem no mundo isso pudesse acontecer. Então, eu quero começar lendo um texto. Mateus, no capítulo 18, o verso número 7 diz o seguinte: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister, em outras traduções vai dizer necessário, que venha um escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Bom, a Bíblia vem nos garantindo que, com certeza, escândalos aconteceriam. E eles têm acontecido, nós temos visto muita coisa. E o texto diz ai, ou seja, uma exclamação de pesar, de tristeza, de preocupação, né, de Deus acerca de tudo isso. Tem um texto em Tiago, no capítulo 3, que eu quero ler para vocês, e assim, eu quero tentar direcionar mais esse nosso bate-papo quando o escândalo diz respeito a líderes da igreja. Tiago, no capítulo 3, o verso 1, diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem mais um texto em Lucas, no capítulo de número 12, que eu quero ler para você, para que aí a gente possa começar a conversar um pouco sobre isso. E o texto de Lucas, no capítulo 12, o verso 47 e 48, vai nos dizer o seguinte, ó: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Bom, o texto vem falando sobre essa questão do peso que há sobre a liderança, né, do peso que há na igreja quando esse escândalo parte de um líder, de um pastor, né, de um líder de célula, alguém que de alguma forma ocupe alguma liderança na igreja. Né? E os textos que nós lemos, né, o primeiro que nós lemos de Mateus diz que o escândalo vão vir, isso é inevitável. Mas os outros textos que nós lemos, tanto de Tiago quanto de Lucas, também deixam muito claro que a cobrança sobre líderes, ela é diferente da forma que Deus cobra ou da forma que Deus trata com um membro comum da igreja. Não porque os líderes sejam melhores, mas porque, conforme o texto que nós lemos, eles têm mais conhecimento, eles deveriam ter mais condições de lidar com estas situações. Ou seja, na nossa posição de líder, nós devemos ter uma vigilância redobrada. Por quê? Porque sobre o líder pesa a responsabilidade de conduzir a outros. Ou seja, o erro de um líder não afeta somente a sua própria vida, isso acaba afetando outras pessoas. O escândalo que parte de um líder não afeta só o líder em si ou a família do líder, mas acaba afetando toda a igreja local e demais pessoas que de alguma forma acompanham esse líder, ou que esse líder acaba sendo um formador de opinião. Então, ou seja, há um peso sim diferenciado quando um líder peca. Não por eles serem imunes, né? Não porque a liderança nos blinda. Na verdade, o líder está sujeito aos mesmos erros e às mesmas falhas de todas as outras pessoas. Na verdade, o que o texto deixa claro é que a cobrança e o peso de um erro de um líder é diferente do peso de um erro de qualquer outra pessoa. Ponto. Mas agora, nem por isso o líder deve ser desprezado. Nem por isso ele não preste mais para nada.
Qual deve ser, então, a reação da igreja, né, diante do pecado ou de um escândalo partindo de um líder? E eu quero usar mais um texto bíblico para isso, porque eu não consigo tratar de questões bíblicas sem a Bíblia. Gálatas, no capítulo de número 6, né, no verso de número 1, ele vai dizer assim o seguinte para nós, quer ver? Deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 6, o verso de número 1, ele vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai um tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, ele está dizendo, olha, a forma de tratar com o escândalo vindo da parte de um líder não é a negação do fato, mas também não é a crucificação desse líder, do tipo não serve mais, né? Mas o texto que nós lemos de Gálatas diz que isso precisa ser tratado. Esse líder precisa ser acompanhado. É lógico que muitas vezes isso envolve afastamento das suas funções, mas não um abandono. Esse líder precisa ser tratado, sarado, curado, como qualquer outro irmão. A questão de ser líder não tirou dele a condição de ser homem, sujeito e suscetível a escândalos. Eu não posso achar que porque há um líder ele não tenha o direito de errar. Ele vai errar com certeza. Né? E o texto de Gálatas diz que nós devemos tratar esse irmão com espírito de mansidão. E mais do que isso, olhando para nós mesmos, porque nós também podemos um dia cair nesse mesmo problema. A gente deve, eu costumo chamar de um modo geral, essas pessoas que são envolvidas em escândalos dentro da igreja, elas devem ser tratadas como um soldado ferido. A gente precisa sarar as suas feridas, a gente precisa tratar isso com muito amor, com muita mansidão e com graça de Deus. É alguém que está precisando ser curado. Por quê? Porque líderes também erram. Líderes também estão suscetíveis ao pecado. Líderes também podem cair. É lógico que as consequências são muito maiores. Mas o desastre, se eu posso chamar assim, de um escândalo vindo de um líder é muito maior do que vindo de uma pessoa comum da igreja. Agora, ele não deve ser menosprezado, ou seja, ela estava enganando todo mundo, durante todo o tempo a liderança dele foi uma farsa. Calma, a gente não pode também tratar dessa forma, porque senão nós começamos a viver um evangelho hipócrita. Por que eu chamo de um evangelho hipócrita? Porque muitas vezes a gente pega quem está lá fora no mundo, caído, viciado na prostituição, na promiscuidade, no adultério, e a gente vai evangelizar essas pessoas e a gente diz para elas assim: vai para a igreja porque Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. E a gente ama essas pessoas e a gente quer conduzir elas para dentro da igreja. Agora, muitas vezes, esses mesmos que evangelizam lá fora, dizendo venham porque Deus pode mudar a sua história, nós pegamos pessoas que estão dentro da igreja que erraram e dizemos para ela, você não presta mais. Então vem cá, Deus só ama e Deus só muda a história de quem está fora? Deus não ama e pode mudar a história de quem está dentro? Precisamos pensar muito sobre isso. O texto de Gálatas diz, trate quem falhou com muita mansidão, entendendo que nós que estamos julgando também estamos suscetíveis aos mesmos erros ou piores do que esses. Então, a minha questão é, trate com misericórdia. Assim como você gostaria que as pessoas usassem misericórdia no momento em que você também falhar. Tá bom? Então fica aí, espero ter esclarecido. Deus abençoe a tua vida e quem sabe aí a gente vem trazendo aí mais alguns assuntos. E até se você tiver alguma sugestão, você pode comentar aí, né? Vá para as nossas redes sociais aí e pode comentar. Peça aí um tema que você quer que a gente fale e nós estaremos fazendo isso aqui nessas pequenas pílulas. Amém? Deus te abençoe, beijão no seu coração e até o próximo vídeo.